Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Espaço da Bola. E hoje eu tô aqui para fazer um conteúdo um pouco diferente para vocês. Hoje eu tô aqui para parabenizar a equipe do São Paulo, que ontem conquistou a Copa do Brasil de 2023. Estou aqui para dar os parabéns a toda a torcida tricolor e falar um pouco do que foi essa campanha e essa final do São Paulo. Já dá o like, galera, para fortalecer aqui o nosso trabalho, dá uma forcinha aqui pra gente. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E manda esse vídeo aí pra galera pra gente poder repercutir um pouco mais sobre o que foi essa final entre Flamengo e São Paulo. Primeiramente, título inédito para o São Paulo que preenche aí a sua galeria de troféus com a última taça que o São Paulo não tinha conquistado entre os torneios que já disputou. Os torneios mais importantes, né? Obviamente, os torneios que atualmente são disputados, como o Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e a própria Copa do Brasil. E além de conquistar esse título inédito na sua história, o time do São Paulo vinha de uma seca de títulos muito grande. Depois do tricampeonato brasileiro, aquela fase super poderosa lá do São Paulo, né, com a Libertadores, Mundial e depois 3 brasileiros em sequência, o São Paulo ganhou uma Copa Sul-Americana em 2012 e um Campeonato Paulista, acho que em 2021. Não confirmei essa data, me perdoem, mas vinha de uma seca de títulos a equipe do São Paulo e que agora mata essa seca com o título que, na minha opinião, é até mais importante do que se tivesse conquistado a Sul-Americana do ano passado, por exemplo, que perdeu a final para o Independiente Del Valle. A Copa do Brasil para o São Paulo, com certeza, tem um peso maior do que a Sul-Americana. Para algumas outras equipes, a Sul-Americana pode significar um campeonato internacional, mas o São Paulo já tinha na sua galeria de troféus. A Copa do Brasil é inédito, era o título que faltava, a taça que faltava. Então hoje o São Paulo pode dizer que é campeão de tudo. E essa Copa do Brasil tem um peso muito grande para a equipe do São Paulo, foi importantíssimo conquistar esse título. Então, mais uma vez, a todos os torcedores tricolores, parabéns. E como eu gosto de falar também, uma campanha que termina em um título, ela não se inicia do dia para a noite. Ela é construída durante muito tempo, até mesmo antes de se iniciar a própria competição. E começou já desde o ano passado mesmo. Porque a gente lembra que o treinador do São Paulo, o Dorival Júnior, ele conquistou a Copa do Brasil no ano passado com o Flamengo, além de conquistar também a Libertadores, e de uma maneira inacreditável ele teve o trabalho interrompido e não renovou o contrato para esse ano. E o que abriu o caminho para o Dorival também acertar com o próprio São Paulo, agora em abril. O Dorival não começou a temporada no São Paulo, quem estava no início do ano era o Rogério Ceni, mas o Dorival chega no São Paulo e começa a se criar essa mística em torno da Copa do Brasil, que o Dorival poderia conquistar 2 vezes seguidas por 2 times diferentes. E quis, por ironia do destino, que o finalista junto ao São Paulo fosse o próprio Flamengo, para que o Dorival pudesse se vingar. E não é que houve esse sentimento de vingança em relação ao Dorival com o Flamengo, mas é uma grande ironia do destino realmente que tenha conquistado em cima do clube que fechou as portas para ele. Então, queira ou não, é um troco e ele mostra que ele tem realmente qualidade e que foi um erro daí da diretoria do Flamengo, tanto que se a gente for falar aí do Flamengo, uma sucessão de erros, vários treinadores, nenhum deu certo e perdeu todas as disputas que jogou nessa temporada o time do Flamengo. Então, eu acho que é um bom senso, né, que foi um erro da diretoria do Flamengo não ter renovado com o Dorival. E hoje ele está aí levantando uma taça pela equipe do São Paulo. Mas não só a comissão técnica, né, e o elenco também, claro, que teve a importância
nessa campanha. Eu acho também que a diretoria, perdão, né? A diretoria de futebol do São Paulo teve uma importância muito grande porque fez investimentos pesados. O São Paulo teve o retorno do Caleri para a equipe, o São Paulo teve a contratação, pouco lembrado também, o Alexandre Pato, né, tá no São Paulo, o Rames Rodrigues, que jogou muito aí alguns anos atrás, e o Lucas também, que é um jovem da base do São Paulo, que rodou a Europa e agora voltou. Foram jogadores muito importantes que eu acho que mudaram um pouco aí o patamar da equipe do São Paulo, principalmente o Lucas. E na hora que foram contratados esses jogadores, eu até conversava com meus irmãos, né? O meu irmão mais novo, o Luiz, ele é muito São Paulo, e ele falava que o Rames era a contratação mais imponente do São Paulo, e eu dizia, poxa, eu acho que o Lucas é muito mais jogador do que o Rames. E o Lucas hoje chegou, é titular absoluto no São Paulo e o cara joga demais, joga muita bola. Então, essas contratações que o São Paulo fez de investir forte no mercado, eu acho que deu exatamente essa pancada aí para o mercado, para o futebol em si, para mostrar que o São Paulo está investindo, querendo conquistar. E isso mudou não só ali dentro de campo, mas eu acho que em relação à postura. O time do São Paulo se viu mais encorpado, mais inteiro para disputar esse campeonato. E nessa final, em toda a campanha, o Lucas dentro de campo foi essencial, mas eu acho que também houve esse amadurecimento do time do São Paulo em relação a contratações, né? Mas também o São Paulo tem que agradecer demais a sua categoria de base. A base do São Paulo é uma das melhores do Brasil, na minha opinião, e algumas peças que se destacam muito no time foram essenciais também, como o próprio Nestor sendo o autor do gol, né, como os outros jogadores que sobem da base, Iberaldo, o próprio Diego Costa também. Então, o time do São Paulo tem uma categoria de base que foi importantíssima. Terminou o jogo com a dupla de zaga da base, né? Então, é importante demais a gente aplaudir essa formação de jogadores da equipe do São Paulo. E falando agora também um pouco do enredo das duas finais, o primeiro jogo que o São Paulo fez no Maracanã foi um jogo muito bom, de conseguir fazer aquele primeiro gol e manter a vitória. Isso deu de qualquer forma, uma desestabilizada na equipe do Flamengo, né, para essa segunda partida. E o time do São Paulo, nesse segundo jogo agora, também conseguiu ser uma equipe muito bem postada. Eu acho que esse segundo jogo o Flamengo jogou mais, o Flamengo se propôs mais a jogar, porque precisava correr atrás do placar durante quase todo o jogo, exceto naquele momento que fez 1-0, mas o São Paulo rapidamente conseguiu empatar o jogo. Mas o Flamengo, ele tentou jogar, né? Mas como tudo isso que a gente vem falando, né, a equipe do Flamengo sofre muito com as suas comissões técnicas dessa temporada, e eu acho que o time foi muito mais no vamos que vamos, né, sem muita proposta, sem muita tática, né, e a final é sempre muito tensa e tal, mas eu acho que pelo menos o Flamengo tentou jogar um pouco mais, mas o São Paulo foi um time muito maduro. Daí a maturidade que eu falei da equipe do São Paulo, que foi conquistada ao longo da temporada, né? Mas vou lembrar também aqui do que eu falei sobre a categoria de base. Beraldo e Diego Costa foram monstruosos. E isso porque o Diego Costa entrou no começo do jogo em uma situação bem adversa. O Arboleda, que eu acho que é o principal zagueiro aí da equipe do São Paulo, sai machucado por conta da lesão que ele já tinha, ele se machucou enquanto jogava pela seleção, né? E voltou para o São Paulo, ele voltou, estava jogando, mas sentiu a lesão no começo do jogo e ele saiu muito triste. E o Diego Costa entrou muito bem. Então foi importante demais essa
maturidade aí também do zagueiro do São Paulo. Então, mais uma vez, tem que elogiar a categoria de base, porque forma bons jogadores a equipe do São Paulo e terminou o jogo com uma dupla de zaga da base, de jovens jogadores que assumiram a bronca e meteram a cara e jogaram muita bola. A dupla de zaga do São Paulo foi muito bem, né? Nesses 2 jogos, inclusive. Mas nesse segundo também, onde precisou se segurar ali, foi muito bem quando foi acionada. E se eu tô falando de defesa, a gente tem que falar do goleiro Rafael também, que quando precisou ser acionado, foi muito bem. E se a gente olhar a equipe do São Paulo, desde que o Rogério Ceni saiu do São Paulo, se aposentou, a gente não vê um goleiro se estabilizando no gol do São Paulo. Às vezes chega um bom goleiro, atua bem em um momento e tal, mas depois ele cai em desgraça. Ele começa a falhar, o São Paulo começa a perder gols por algumas falhas, perder jogos por algumas falhas de goleiros, e nenhum deles tem vida longa na equipe do São Paulo. Eu acho que não é o caso do Rafael. O Rafael, para mim, é o melhor goleiro que esteve no São Paulo pós Rogério Ceni. Ele vem pegando muito. Ele trabalhou muito bem, né, nesse jogo. Ele trabalhou muito bem na campanha do São Paulo. E ele recebe esse coroamento agora, né? Então, é importante demais também o goleiro Rafael. E outras peças também, né, que a gente tem que citar, o herói da partida, o Rodrigo Nestor, com aquele golaço, né, um jogador que é muito inteligente, muito bom, muito promissor, o Nestor, e fazer esse gol aí também bem emblemático. Ele chorou muito, né, emocionado, porque, se não me engano, era aniversário do pai dele ou alguma coisa assim, me perdoem, eu também acabei não confirmando essa informação, mas teve alguma coisa também extracampo para ele e ele pôde fazer essa homenagem na hora do gol, e é um cara que joga muita bola. O Nestor, que foi herói do jogo, e isso também, né, de novo, remonta ao que eu falei sobre a categoria de base do São Paulo, o Nestor monstro, né? E o que a gente fala também é que às vezes aparecem heróis improváveis, alguns jogadores que ninguém esperava, o cara vai lá e decide, mas se tem um cara que a gente esperava que decidisse, podia ser o Nestor também. O São Paulo tem outros grandes nomes, já falei do Lucas muito bem, o Caleri, que fez o gol na primeira partida, merece demais também, monstro, mas o Nestor também é um cara que cresceu demais nessa temporada, evoluiu muito, vem jogando muita bola, e cair na perna dele ali, no pé dele, essa chance do São Paulo empatar e conquistar o título foi muito bem merecido também para o Nestor, né? E também no final do jogo ainda teve aquela cena bem emblemática do árbitro pedindo a bola para o Gabriel Neves. O Gabriel Neves pega e dá um bico para cima, o juiz olha assim, peraí, amarelo, vermelho e fim de jogo, São Paulo campeão. Será emblemático demais também aquilo, né? E talvez até para esse título aí da equipe do São Paulo, a cena mais interessante do final da partida, talvez até para o próprio jogador, né? Ele até vai contar essa resenha no futuro, né? Dizendo, pô, fui campeão da Copa do Brasil. No último lance, o juiz pediu a bola, deu uma bicuda para cima e ele me expulsou e acabou o jogo. Velho, que sensacional isso. Então, eu acho que esse ano do São Paulo ele é bem emblemático. E o time trabalhou muito bem nessa Copa do Brasil para merecer. Contra o Sport nos pênaltis, ganhando de 2-0 fora de casa e vacilando lá no final, levando 3 gols ali, né? Aí fica um 3-1 e vai para os pênaltis, mas passa do mesmo jeito. Depois eliminando 2 rivais, Palmeiras e Corinthians, para chegar na final contra o Flamengo. Ainda tem essa mística toda do Dorival contra o seu ex-clube, né? Então,
Eu acho que foi muito merecido aí para a equipe do São Paulo, que fez muito por onde para ganhar esse título e agora preenche sua galeria de troféus. E também para a gente encerrar aqui o vídeo, citar também que para mim o São Paulo, hoje ele tá na primeira prateleira dos clubes do Brasil e para mim ele nunca saiu. Não vou entrar no mérito de quem é o melhor time do Brasil, quem é o maior, quem é o segundo maior e tal, né? Mas com certeza na primeira prateleira, no primeiro degrau, no mais alto de todos, o São Paulo tá lá, junto com alguns outros times, como para mim também o próprio Flamengo tá nessa primeira prateleira, né? Mas quem está à frente do outro, a gente precisa de uma conversa muito maior para poder definir isso, né? Muito mais longa. A gente pode até pensar em algum outro momento, fazer essa tier list dos maiores clubes do Brasil, mas que com certeza o São Paulo está lá entre os primeiros, certo? E também eu queria mandar um abraço especial demais para minha mãe e para o meu irmão. Minha mãe Thaís, meu irmão Luiz, os dois são muito São Paulinos. Eu assisti o jogo na casa da minha mãe com o meu irmão, né? E ele ficou maluco, né? A minha mãe não estava em casa, teve um compromisso, né, inadiável, não pôde assistir o jogo, mas chegou em casa louca também, buzinando, fazendo zoada na rua. Então, compartilhar esse momento com eles, para mim, também foi muito especial e eu fiquei muito feliz, cara. Eu torci pelo São Paulo como se fosse meu time. Eu não sou torcedor do São Paulo, mas nesse ano eu torci muito pelo São Paulo, né? E fiquei feliz aí também por poder comemorar com meu irmão e com minha mãe, certo? Então mandar um grande abraço para eles e é isso, galera. Agradeço aí a presença de vocês nesse vídeo aqui. Parabéns mais uma vez para a equipe do São Paulo e a todos os São Paulinos que estão acompanhando aqui o canal. Manda aí para a galera, para mais pessoas conhecerem aqui e poderem também relembrar um pouco do que foi essa campanha do São Paulo nessa temporada. Abraço, gente. Valeu e até a próxima.